Olá, irmãos, chegamos ao nossa última devocional aqui em Provérbios e eu queria trabalhar agora com vocês sobre arrogância. E eu fui pesquisar no dicionário e a definição que tinha lá era arrogância, prepotência. É uma atitude de quem se sente superior a outros. É um comportamento insolente, atrevido. É uma ação desrespeitosa. Quando a gente olha nos termos dessa definição, nenhum de nós quer ser considerados arrogantes, ou nenhum de nós talvez diga que possui alguma das características listadas assim. Mas eu queria olhar junto com vocês na palavra do Senhor para que a gente verifique em nosso coração se a gente tem alguma atitude de arrogância no nosso dia a dia. Por isso, vamos ler agora Provérbios, capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: Alguns amaldiçoou o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Nesse último provérbio, aqui do capítulo 30, a gente vai ver Agur começando a falar, do 1 até o 10, de como o homem ele se torna incapaz de conhecer a Deus e assim, por sua própria conta, aprender sobre a sabedoria. Ao mesmo tempo, ele vai mostrar que a sabedoria ela é encontrada na palavra de Deus, porque essa é pura para o caminho do homem. Assim, ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor para que mantenha um caráter nobre. E mediante isso, ele vai, logo em sequência, do 11 ao 14, como a gente leu aqui, apresentar 4 faces da arrogância, em que ele não deseja ter de forma nenhuma. A primeira face a gente consegue ver no versículo 11, que vai dizer: Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Ou seja, é ter uma atitude para com os seus superiores. Então é ter uma atitude errada para com essas pessoas. E ele vai colocar prioritariamente o pai e a mãe. É uma pessoa que não reconhece tudo que sua mãe fez por ela. É uma pessoa que não reconhece o que o seu pai também fez e, pelo contrário, ele desrespeita. Ele fala mal do seu pai para outras pessoas. Isso também a gente pode pensar em relação a autoridades que a gente tem, seja aqui na igreja, seja outros governantes. Devemos aprender a policiar as nossas atitudes com relação aos nossos superiores. Assim também a gente vai ver a segunda face, no versículo 12. Quando ele vai dizer: Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Eles têm atitudes erradas para consigo mesmo. Ele olha de maneira errada para si e não consegue enxergar os seus erros, não enxerga os seus defeitos e acha que sempre a culpa é das outras pessoas e não consegue entender que ele também tem participação nisso. Ele tem uma visão deturpada de si mesmo. A terceira face que a gente pode observar aqui está no versículo 13, onde diz: Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. É uma atitude errada para com o mundo em geral. Ele olha para tudo que está na sua volta e ele acha mais correto do que todas as coisas. Ele vê talvez empresas agindo, ele vê pessoas na rua andando de alguma forma e ele diz: não, essa não é a maneira certa de agir, e começa simplesmente a desprezar, a ter um olhar realmente que causa espanto nas pessoas. E eu acredito que você, em algum momento da vida, já teve um olhar de desprezo e você sabe como é exatamente fazer isso para com as outras pessoas. Por isso devemos ter cuidado. Mas a quarta face que é mostrada aqui da arrogância está no versículo 14, que diz: Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Eles devoram da terra os pobres e da humanidade
os necessitados. Eles destroem as pessoas que estão à sua volta, porque ele se considera superior a essas pessoas. Elas outras são simplesmente inferiores, então não tem para que servir, não tem para que ajudar. Simplesmente elas devem pagar por tudo que elas têm feito. Essa pessoa não age com misericórdia, pelo contrário, ela simplesmente, mais uma vez, usa a sua língua para destruir quem está à sua volta. Por isso, eu queria que você, junto comigo, realmente possa orar para que Deus não permita que essa arrogância brote em nosso coração. E na realidade, para que Deus já comece a tratar se existe alguma face dessa em nossa vida. Porque Deus rejeita aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que Deus nos abençoe.